Capítulo 12. Cerca de uma semana depois, após diversas comemorações informais, Andy e eu estávamos oficialmente celebrando minha futura sessão de fotos com o Drake no restaurante Bowley, um dos nossos favoritos na cidade. Além da comida divina e da atmosfera aconchegante, o Bowley tinha um valor sentimental para nós, pois foi onde jantamos na primeira noite em que fizemos amor, que aconteceu por coincidência exatamente um mês depois do nosso primeiro encontro. Na manhã seguinte, provoquei o Andy dizendo que fora preciso a nova culinária francesa para inspirá-lo a dormir comigo. Você está certa, disse ele, aceitando a brincadeira. Foi a carne de cervo. Eu nunca mais vou me esquecer daquele cervo. Sem dúvida, a melhor que já comi. Eu dei risada, ciente da verdade, que aquela espera tinha tudo a ver com o modo romântico e respeitoso de agir do Andy, além do alto valor da minha amizade com a irmã dele. Ele se importava comigo bastante para querer fazer tudo certinho, em vez de correr para a cama depois de exagerar nos drinks, prática comum entre a maioria dos homens disponíveis em Nova York. Ou pelo menos com os dois com quem eu tinha dormido depois de terminar com o Léo. E embora muitos pudessem dizer que nossa primeira vez deixou a desejar em espontaneidade, eu não mudaria um detalhe sequer no jeito que aconteceu. Mas agora eu não mudaria. Mesmo agora, eu não mudaria. O que tornou a surpresa melhor ainda, naquela noite, ao sentarmos na mesma mesa discreta de canto, no salão cheio de arcos, eu levantei a sobrancelha e sugeri. Coincidência? Andy deu de ombros com uma risadinha nos lábios. Com certeza aquilo não era uma coincidência. Eu abri um sorriso, reconhecendo o gesto amável do meu atencioso marido. Às vezes ele chega a parecer bom demais para ser verdade. Nos minutos seguintes, depois de analisarmos detalhadamente a carta de vinho e o menu, escolhemos a entrada. Pâté de foie gras com um fricassê de cremini para mim e terrina de berinjela para o Andy, acompanhada de uma garrafa do melhor champanhe do Bowley. Andy se atrapalhou um pouco com a pronúncia do seu prato ao fazer o pedido, apesar de ter estudado francês por 10 anos, quando pequeno. Nosso garçom murmurou sua total aprovação, senão pelo sotaque carregado do Andy, ao menos pela escolha. Depois de servidas as entradas e o champanhe, e de Andy ter feito um brinde à sua linda e brilhante esposa, ele entrou direto nos detalhes da sessão de fotos. E que tipo de poses você vai pedir para o Drake fazer? Ele começou. Eu acho graça no termo poses, que dificilmente traduziria as fotos brilhantes e estilizadas de um editorial completo em uma revista. Esse termo me lembra, sim, as fotos feitas em estúdios fotográficos que minha irmã Suzane e eu tirávamos na infância, com o cenário completo, uma cerquinha branca, nuvens de mentirinha no fundo e um tapetinho marrom roçando nos nossos cotovelos. Mas entendo que o Andy quer dizer uma questão que, formulada em termos mais técnicos, já me ocorreu dezenas de vezes nos últimos dias. Eu expliquei a ele que preciso primeiro consultar o diretor de arte e o editor de fotografia para saber o que eles pretendem, mas disse também que tem algumas ideias sobre o conceito da sessão. Estou pensando em algo sério, quase sóbrio, eu disse, especialmente por conta do engajamento do Drake em campanhas contra a AIDS. As fotos serão feitas em estúdio ou em uma externa? Andy perguntou. Você sabe que eu prefiro a luz natural, seja perto de uma porção de janelas ou no exterior. Talvez com sobrecarga. O que é sobrecarga? Andy quis saber, do mesmo modo que sempre lhe faço perguntas básicas sobre procedimentos legais. É uma técnica em que a pessoa ou objeto fica bem iluminado com a foto, em geral tirada no meio do dia, mas o fundo tende a desvanecer para o preto, eu expliquei. É um modo bem comum de se fotografar no exterior. Você conheceria uma se a visse. Andy concordou e disse. Bem, talvez o hotel tenha um terraço, ficaria bem bacana. Ou então você pode apelar para a piscina. Ou
Que diabos, dentro da piscina? Você sabe, jogando uma bola de vôlei, esse tipo de coisa. Eu caio na risada, imaginando o Drake de sunga e por notar que o Andy aparentemente estava ainda mais ansioso que eu. Em parte, acho que é porque ele tinha se tornado um fã do Drake, mais leal e mais entusiasmado a cada ano que passava, mas principalmente pelo comportamento dele diante de artistas, que, aliás, é um contrassenso divertidíssimo, amargo diria mortificante, em relação à maioria dos moradores de Manhattan, que não dão a mínima para as aparições em público das celebridades, quase como um ponto de honra. É como se quanto mais indiferentes as pessoas fossem, mais ficaria evidente que suas próprias vidas eram tão fabulosas quanto a dos artistas, tirando a agitação e o tédio da fama, é claro. Mas não o Andy. Eu considerei o entusiasmo dele totalmente descabido quando vimos o Spike Lee em um caixa eletrônico no West Side, o Kevin Bacon e a Akira Sedgwick correndo no parque, depois pelo preço de um. A Liv Tyler fazendo compras em uma papelaria chique e o mais excitante de todos, o Justin Hoffman passeando com seu labrador preto em West Hampton. Depois que passamos pelo cão e seu dono, Andy me confessou que teve de se conter feito um louco para não repetir bem alto aquela frase famosa do filme, A Primeira Noite de um Homem. Deixa eu te dizer só uma palavra, plásticos, que me faz morrer de rir. É verdade, mas que não teria a menor graça para o Dustin. Mas Dustin Hoffman passeando na praia é uma coisa e Drake Walters em uma sessão de fotos é bem diferente. Por isso, quando o Andy perguntou, meio na brincadeira, se eu conseguiria um fotógrafo para ele, eu sacudi a cabeça decidida. Sem chance, disse a ele. Ah, vamos lá, ele insistiu, esticando o braço para roubar mais uma garrafa do meu Foigás, sobre o qual concordamos que tinha sido a melhor pedida, absolutamente. Pede para ele só para escrever algo curto e amável, assim, para Andy, meu caro amigo e grande inspiração. Melodicamente, Drake Walters. Ou pede simplesmente para assinar, Drake, até mesmo Sr. Walterstein. Qualquer um tá bom. Eu dou risada, pois tinha esquecido dos tempos em que li em uma revista adolescente que o sobrenome verdadeiro do Drake é Walterstein. Eu me lembro que costumava ler lentamente tudo sobre a intimidade dos artistas. O nome verdadeiro do Drake, o prato favorito do Rob Love, a paixão de Rick Schreider, o cachorrinho novo do River Phoenix. Andy fez uma cara de desapontado, ou pelo menos fez de conta que estava. Você não vai mesmo quebrar essa para mim? Sinceridade, eu respondo. De jeito nenhum. Certo, Anne, que seja. É a terceira vez que ele fazia graça, mas com um quê de admiração, referindo-se a mim como Anne. E todas elas eu me senti como uma impostora. Uma fraude por não contar a ele a verdade sobre como consegui o trabalho. Por outro lado, esse trabalho começava a perder sua conotação sobre o Léo, e eu tentava muito me convencer de que o tinha conseguido graças ao meu talento, apenas. Afinal, eu tinha certeza de que, àquela altura, a verdadeira intenção do Léo, amenizar a culpa pelo modo que me tratou, benevolência pura, porque ele descobriu o meu talento depois de conhecer o meu trabalho para me seduzir ou menos em pensamento. Já não fazia a menor diferença. O trabalho era meu e eu tinha competência para fazê-lo. Eu me recusava a me sentir intimidada por Drake ou pela Platform. E me recusava a me sentir devendo alguma coisa para o Léo, o que, convenhamos, era o objetivo dele. Eu comi a minha última garfada e resolvi satisfazer meu marido. Tá certo, eu disse. Vou deixar essa história de autógrafo no ar. Se Drake e eu nos dermos bem e tudo correr como previsto na sessão, eu digo a ele que o bobão do meu marido quer um autógrafo dele. Combinado?
Combinado, Andy concordou alegremente, ignorando o fato de eu tê-lo chamado de meu marido bobão, como só um homem seguro de si faria. Eu sorri, lembrando que poucas coisas são tão atraentes quanto um homem que não se leva a sério demais. Nosso garçom veio na hora certa até nossa mesa, para completar com maestria nossas taças de champanhe. As bolhas subiram até o alto, sem derramar. O Andy observou que bebemos quase a garrafa toda e me ofereceu mais. Eu acenei com a cabeça, coisa de comunicação não verbal entre marido e mulher, imaginando que a noite prometia mais comemoração com sexo de pilequinho. O Andy pediu outra garrafa ao garçom e seguiu falando sobre o Drake e as fotos. Pouco depois, enquanto aguardávamos descontraídos a chegada do prato principal, ele endireitou a postura e estranhamente endureceu a expressão. Bem, ele começou, quero lhe falar sobre outra coisa. Por um segundo entrei em pânico, imaginando que ele tivesse visto minha conta do celular, ou que soubera de outra forma que estivesse em contato com o Léo. Mas então ele disse, eu também tenho novidades. Verdade? Ele brincou com o guardanapo e abriu um largo sorriso para mim, o que me fez pensar que se ele fosse a esposa e eu o marido, eu acharia que teríamos um bebê. Era esse o tom solene e desconcertante, ainda que excitante, que ele tinha criado. O quê? Perguntei, contente por saber que seria para mim que ele daria uma notícia especial como aquela. Andy se curvou sobre a mesa e disse, estou pensando em pedir demissão. Olhei para ele na expectativa, já que isso não era novidade nenhuma. Andy pensa em pedir demissão desde seu primeiro dia de trabalho, o que parece ser coisa normal entre associados de firmas de advocacia. Mas ainda havia algo maior daquela vez. E qual é a novidade de verdade? Quis saber curiosa. Eu quis dizer imediatamente, ele explicou. Na verdade, preparei o rascunho da minha carta de demissão nesta tarde. Sério? Eu já tinha ouvido sobre a tal carta diversas vezes, mas nunca tinha pensado que ele a tivesse redigido de fato. Ele balançou a cabeça, correu a mão pelo copo de água e deu um gole demorado. Então secou os lábios no guardanapo e prosseguiu. É sério, vou pedir demissão. Para fazer o quê? Perguntei, imaginando se o Andy seguiria os passos do irmão, James, que não fazia nada além de dormir, jogar golfe e festejar. Além de viver à custa da minha esposa famosa? Andy perguntou com uma piscadela. Exatamente, eu disse rindo. Além disso. Bem, eu pretendo continuar a advogar, mas gostaria de fazer isso em um ambiente menor, mais reservado, familiar. Eu sabia o que estava por vir, mas esperei que ele mesmo me contasse. Ele então finalmente disse: em Atlanta, com meu pai. Eu bebi um gole de champanhe, sentindo meu coração disparar e sendo invadida por um turbilhão de emoções desconhecidas. Então perguntei: e você acha que isso vai te fazer feliz? Acredito que sim. E o papai ficaria maravilhado? Verdade, eu concordei. Ele mencionou isso ao menos umas 5 vezes na última vez que estivemos lá. Andy me olhou nos olhos e perguntou: mas e quanto a você? O que você pensa disso tudo? Sobre você trabalhar com seu pai? Sei que pareci tonta e que ele estava querendo saber sobre algo muito mais abrangente do que o trabalho dele, mas ainda assim eu não sabia bem o que era. Não, sobre Atlanta, disse Andy, brincando impaciente com a faca. Sobre morar em Atlanta. Obviamente, nós dois já havíamos falado sobre mudar para lá, principalmente depois que a Margot se mudou de Nova York. Nós até mesmo tínhamos saído de carro olhando algumas casas à venda na nossa última visita, mas daquela vez a coisa era diferente, era algo para valer, não uma hipótese, como diria o próprio Andy, e era iminente. Você está dizendo para nos mudarmos logo para lá? Eu quis saber. Andy assentiu. Ainda esse ano? Rápido assim? Andy concordou novamente e então desandou a falar em um discurso sincero e nervoso. A única coisa que pretendo fazer é te pressionar. A última coisa que pretendo fazer é te pressionar. Se você preferir ficar aqui em Nova York ou acha que isso pode prejudicar sua carreira, eu posso ficar. Isso é,
Eu não odeio a cidade, nem estou desesperado para mudar, nem nada assim, mas depois de nossa última visita a Atlanta e de ver aquelas casas e de pensar em um lindo sobrinho a caminho e que meus pais estão envelhecendo e tudo mais, sei lá, acho que estou pronto para algo novo, para uma vida mais leve, no mínimo para um tipo de vida diferente. Eu concordei enquanto passava uma montanha de coisas pela minha cabeça. Tudo o que ele tinha dito fazia sentido. Não só porque já havíamos discutido isso antes, mas também porque estávamos em uma fase em que a maioria dos nossos amigos estavam se casando, tendo filhos e se mudando para os arredores das cidades. Mas, de qualquer forma, a ideia de ir embora da cidade assim tão depressa me assusta. De repente, uma porção de imagens clássicas de Nova York invadiram meu pensamento. O Central Park, em um dia lindo de outono, patinar no gelo no Rockefeller Center, tomar um vinho em algum terraço no alto de um arranha-céu no verão, e eu já estava sentindo nostalgia pelo passado, sentindo até nostalgia pela noite de hoje, pela comida que Andy e eu estávamos saboreando, pelas lembranças que estávamos criando naquele exato momento. Diz alguma coisa, Andy me pediu, puxando a própria orelha. Esse é um tique nervoso que só aparece quando ele estava ansioso ou quando algo era muito importante para ele, como quando ele me pediu em casamento. Pensei então que aquele momento não era tão diferente. Ele estava me perguntando o que eu sentia a respeito de uma grande mudança, um passo que íamos dar juntos. Não era um compromisso igual ao do casamento, mas sobre alguns aspectos representava uma mudança maior ainda. Segurei a mão dele, querendo muito satisfazê-lo, mas com a intenção também de ser completamente honesta com ele. Acho que pode ser maravilhoso, comentei, soando menos inseguro do que eu realmente estava. Mas, embora isso seja verdade, não sei dizer exatamente como estou me sentindo. Andy balançou a cabeça e disse: Eu sei, e entenda, eu não quero te pressionar, mas queria só que você pensasse sobre isso. Ele soltou da minha mão e retirou um papel dobrado do bolso interno de sua jaqueta. Aqui está, ele disse ao me entregar. Eu peguei o papel e vi a foto de uma casa feita de cedro e tijolo à vista, com uma varanda coberta na frente, parecida com as casas das listas que a Margot estava me mandando por e-mail desde nosso último fim de semana lá, sempre terminando com uma frase sugestiva como vizinha ao lado ou perfeita para vocês. Só que aquela casa não era o fruto das horas que a Margot passava se distraindo no computador. Aquela casa veio do bolso do Andy, tomando champanhe no bule. Você gosta? Ele perguntou, hesitante, embora fosse evidente que ele esperava ouvir minha resposta. É claro, respondi, dando uma olhada nos detalhes relacionados abaixo da foto. 5 dormitórios, 3 banheiros e um lavabo, jardim dos fundos cercado, piscina aquecida, pé direito alto, varanda com proteção, subsolo com iluminação natural, garagem para 3 carros, despensa, elevador de carga servindo os 3 pisos. Não havia absolutamente nada do que não gostar. Era a casa dos sonhos, em todos os sentidos. Sem igual na cidade em que nasci, ou o que eu pudesse imaginar quando criança. Nem mesmo quando minha mãe me disse que eu teria uma vida maravilhosa cercada de coisas e de pessoas bonitas. Eu não preciso me preocupar com você, Ellie, ela disse, acariciando meu cabelo. Nem um pouco. Isso aconteceu uma semana antes de ela morrer, depois de voltar do hospital pela última vez. E eu me lembro de ouvir a voz macia dela, imaginando a minha vida de adulta, casada com a minha casa e meus filhos. E em dúvida de se algum dia eu conseguiria apagar a dor de perder a minha mãe. Eu tirei os olhos do anúncio e disse: É linda, Andy, linda de verdade. E é linda por dentro também, Andy falou afoito. Margot disse que entrou nela. Foi assistir a um desfile de roupa infantil ou coisa assim. Ela contou que tem um escritório enorme no piso inferior onde você pode montar o seu laboratório. Você não vai mais precisar pagar aluguel. É só descer as escadas de pijama. E a melhor parte é que fica a uns poucos metros da casa de Margot e de Webb. Não é bacana? Eu concordei, absorvendo tudo aquilo.
Na verdade é perfeita, ele completou. Perfeita para nós, perfeita para a família que queremos formar. Eu olhei novamente para a casa e reparei no preço anunciado. Uau, mas custa um dinheirão, eu disse. Andy balançou a cabeça alegando que não. Podemos pagar por ela? Dinheiro era algo sobre o que o Andy e eu pouco falamos. Ele e Margot têm isso em comum, mas ao passo que ela parece indiferente à fortuna da família, ele às vezes parece ficar encabulado, quase pedindo desculpas. Isso explica algumas de suas atitudes, como ter escolhido um apartamento pequeno para nós. Às vezes eu até esqueço o quanto ele é rico. Você é rico à beça, não é? Perguntei sorrindo. Andy olhou para o chão e balançou a cabeça. Depois olhou bem nos meus olhos e disse com sinceridade: Nós somos ricos, sob diversos aspectos. Eu sei, disse absorta. Ficamos nos fitando durante o que nos pareceu horas, até que Andy quebrou o silêncio. Então, o que você pensa? Eu abro minha boca, fecho, então tornei a abri-la. Eu te amo, Andy, disse finalmente com a cabeça girando com o champanhe e tudo mais. É isso que eu penso. E eu aceito. Andy retrucou com uma piscadela, bem na hora em que nossas lagostas tinham chegado. Não é o autógrafo do Drake, mas eu aceito.